Olá, estudantes, está tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou o professor Rony Coser, da disciplina de Ensino Religioso, e nesta aula nós vamos abordar um assunto muito interessante, relevante e super em pauta hoje: a democracia, isso mesmo. Mas aqui a gente vai considerar o tema em diálogo com a religião, esse é um diferencial aqui na nossa aula. Em outras palavras, nós podemos falar assim de democracia e religião, ok? Inicialmente eu preciso repassar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem aqui nos acompanhando. Anotem aí, viu? Esta aula, ela foi planejada para o segundo ciclo da EJA, que tem como eixo temático meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo da aprendizagem consiste do seguinte, abre aspas aí, adotar no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação, tolerância e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Fecha aspas aí. Bom, o objetivo desta aula é o seguinte, abre aspas, oferecer uma abordagem coerente sobre a relação possível entre religião e democracia e também trazer a você contribuições possíveis decorrentes dessa relação. Fecha aspas aí. Bom, é claro, a você estudante, eu quero reforçar aqui aquele pedido já tradicional que você já está acostumado com ele, mas eu preciso reforçar. Registre a sua presença por meio do QR Code que aparece aí na sua tela, usando o seu celular para isto, ok? Bom, feitas então aí as nossas considerações iniciais, vamos colocar as nossas mãos na obra. Vou começar com uma pergunta. Eu adoro perguntas. Você sabe o que significa democracia? Eu imagino que você certamente já ouviu esta palavra, democracia. Mas o que ela realmente significa e quais as suas implicações para nós hoje, ou seja, como ela reflete diretamente na nossa vida? E ainda, qual a relação possível entre democracia e religião? São questões importantes aqui para a gente considerar e nós vamos refletir justamente sobre essa relação possível, bem como sobre o sentido desta palavra tão importante na política e na sociedade de modo geral, a saber, a palavra democracia. De partida, nós podemos definir democracia da seguinte maneira, olha só, abre aspas aí, democracia implica participação efetiva do cidadão na tomada de decisões que dizem respeito ao comunitário, à sociedade, fecha aspas. A democracia, pessoal, ela tem a ver com os seguintes aspectos e direitos fundamentais. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, respeito às diferenças, a valorização da pluralidade, tolerância, empatia, também a preservação e promoção dos direitos humanos, políticos, das liberdades civis, implica também transparência na coisa pública, livre acesso à informação pelo cidadão comum e, principalmente, o respeito às liberdades individuais. A democracia, portanto, ela não é apenas um sistema político ou uma forma de organização do Estado. É isso também, mas implica numa série de fatores, ok? Uma sociedade democrática, ela não é somente aquela na qual os governantes são eleitos pelo voto. A democracia, ela pressupõe uma possibilidade de participação do conjunto dos membros da sociedade em todos os processos decisórios que dizem respeito à sua vida cotidiana, ou seja, em casa, na escola, no bairro, etc. Como você pode ler ali na tela, a democracia ela surge na Grécia Antiga como uma forma de governo que se fundamenta na participação de todos os cidadãos em assembleia com o objetivo de tomar conjuntamente as decisões governamentais. Em sua etimologia, isto é, na sua raiz gramatical, a palavra democracia, ela quer dizer literalmente governo do povo, mas o seu significado, ou em outras palavras, o conceito democracia, ele é complexo e tem se transformado desde a época dos gregos até os nossos dias, assumindo assim um sentido muito amplo e rico. O dicionário Aurélio, ele define a palavra democracia da seguinte forma, abre aspas aí, uma primeira definição, governo do povo, soberania popular. Numa segunda definição, doutrina ou regime político baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder, fecha aspas. Dicionário Aurélio,
ano 2007, página 179, caso você queira conferir lá nessa edição. Para uma compreensão inicial do sentido de democracia, essa definição que eu apresentei aqui, disponível no Aurélio, ela nos é muito útil, né? Hoje, a democracia se tornou o regime político dominante na maioria dos países ocidentais, né? Isso é um fato. A gente vai aprender aqui as diferenças entre democracia representativa e a democracia participativa, que são duas formas de democracia. Vamos começar então entendendo aí o que é a democracia representativa, ok? Nós hoje não entendemos a democracia exatamente do mesmo modo que os antigos gregos entendiam. Em sociedades complexas, é praticamente impossível um modelo de democracia direta tal como era praticado na Grécia Antiga. A democracia dos nossos dias ela é considerada indireta porque as decisões não são tomadas por cada um de nós, mas sim por um conjunto de representantes que elegemos, direta ou indiretamente. Periodicamente, no sistema democrático brasileiro, nós votamos em representantes executivos em diversos níveis, presidente, governador e prefeito, e também legislativos, no caso, senadores, deputados e vereadores, para que eles tomem, então, as decisões políticas durante o seu mandato, que, em geral, dura 4 anos. No caso dos senadores, 8 anos, né? É importante observar isso aqui. Bom, no pensamento político moderno, a ideia de representação é central para a democracia, pois seria através dos representantes eleitos que se faria valer a soberania popular. A gente pode afirmar que, para os defensores da democracia representativa, a principal forma de participação política dos cidadãos estaria no voto, nas eleições, nas escolhas dos representantes que irão tomar as decisões por todos nós. Bom, neste sentido, cada vez mais a democracia tem sido percebida como um conjunto de instituições e práticas representativas e, por sua vez, a participação política tem sido reduzida a processos de escolhas de representantes e da tomada indireta de decisões coletivas. Entretanto, a democracia representativa, tal qual tem se desenvolvido nos países ocidentais, tem sido alvo de uma série de críticas que apontam seu favorecimento a uma minoria detentora do poder econômico. Abundam, infelizmente, os casos de corrupção perpetrados por representantes que pouco se preocupam com o bem-estar de fato dos cidadãos. Um dos remédios aí aos males do sistema político representativo estaria na realização de uma democracia mais participativa. Bom, agora nós vamos então buscar entender o que é a democracia participativa, ok? Um super assunto no contexto aqui da nossa aula, mas, como de praxe, antes de continuar, aquele lembrete básico para você. Registre a sua presença por meio do QR Code que aparece em sua tela usando o seu celular. Esse registro é muito importante. Bom, vamos lá então, dando continuidade ao nosso assunto aqui nesta aula. Agora vamos falar sobre democracia participativa, que é também chamada de democracia deliberativa ou ativista. A ideia de democracia participativa parte do pressuposto de que a participação política é o principal valor democrático e não pode ser completamente substituído pela representação. O ideal participativo pressupõe cidadãos atentos ao desenvolvimento da coisa pública, informados dos acontecimentos políticos, capazes de escolher entre as diversas alternativas políticas e interessados em formas diretas ou indiretas de participação. Existem aí diversas maneiras de participação política nos regimes democráticos contemporâneos, para além do voto, tá, gente? Aí você tem as associações, sindicatos, os partidos políticos, também os movimentos sociais e as organizações não governamentais. Da mesma maneira, atividades políticas incluem a participação em manifestações, marchas e protestos, e a pressão também que se exerce sobre determinado dirigente político. Ainda poderia ser mencionada a difusão de informações, além da própria discussão de acontecimentos políticos, e tudo isso sinalizando para o exercício dessa democracia que é participativa. Existem ainda diversos mecanismos de intervenção direta dos cidadãos nos procedimentos de tomada de decisão e de controle do exercício do poder, como, por exemplo, consultas populares,
referendos e plebiscitos, leis de iniciativa popular, assembleias, fóruns e audiências públicas, conselhos e órgãos de controle social, dentre outros. Bom, através de atitudes, instituições e mecanismos como esses, os defensores da democracia participativa buscam dar maior legitimidade para o sistema democrático através da descentralização, da tomada de decisões e da participação popular. Bom, agora que aprendemos sobre democracia direta ou indireta, eu quero convidar você a aprofundar um pouco mais o tema comigo. Nós vamos falar sobre a necessária relação entre democracia e as minorias sociais. E quando se fala em democracia, é extremamente importante discutir a questão das minorias. Já sabemos que o sistema democrático ele acaba seguindo a escolha da maioria social. E isto, naturalmente, cria minorias que são derrotadas democraticamente. Deve ficar claro que o mesmo cuidado com que o sistema democrático trata e acata a vontade da maioria deve também ser aplicado no que se refere à discordância da minoria. Isso é muito importante, gente. As minorias não podem nunca ser menosprezadas ou perseguidas. O fato da maioria determinar as decisões a serem tomadas, isso não deve servir de pressuposto para inibir a participação ativa dessas minorias, usando assim a sua liberdade de expressão e a sua visão divergente. Uma democracia que persegue os grupos menores deixa de ser de fato uma democracia. Acaba se transformando numa espécie de totalitarismo, o que é terrível para qualquer sociedade onde essa forma de governo se instala. Os regimes totalitaristas não aceitam qualquer tipo de divergência de pensamento em relação à tomada de decisões importantes para o coletivo social. As decisões normalmente concentram-se em um só indivíduo, aquele que governa, ou num grupo de indivíduos, que geralmente são simpáticos a um líder. Nós devemos levar em conta o fato de que o voto que vem de uma pessoa vinculada a um grupo minoritário tem tanto valor quanto o voto que vem de uma pessoa vinculada a um grupo majoritário. É muito importante que criemos uma cultura de valorização do indivíduo, a despeito de sua posição social e política, etnia ou mesmo por sua religião. Elas não são melhores ou piores porque participam de um grupo minoritário ou majoritário. O respeito individual dos membros de uma sociedade democrática deve sempre prevalecer sobre as divergências coletivas. Bom, é através desse equilíbrio permanece sim o que vier a ser escolhido democraticamente pela maioria, mas se respeita o bem-estar da minoria, já que ambos os grupos compõem a sociedade e são merecedores dos direitos humanos assegurados constitucionalmente. Bom, um outro assunto de igual relevância e também muito valorizado pelas diferentes religiões é a questão da relação entre democracia, cidadania e direitos humanos. Segundo Caetano Roque, a democracia não é perfeita, mas é um regime político que permite ao povo exercer a sua soberania, podendo ser o detentor do poder e assim deliberar que parte dele possa ser exercido pelo Estado, para o qual este povo pode escolher o seu governo e o seu governante, por assim dizer, a fim de organizar a sociedade para atender aos seus próprios interesses, segundo assim o desejo da maioria. O exercício da cidadania refere-se também à utilização de um conjunto de direitos, esses direitos que são garantidos por lei ou por mobilização social dos cidadãos de um povo organizado em um país. A cidadania ela é constituída basicamente de 3 conjuntos de direitos dos cidadãos, a saber, os civis, os políticos e os sociais. Os direitos humanos não caem do céu, nem são dados de bandeja. Eles precisam ser conquistados e mantidos pelos cidadãos ao longo dos anos na história, e visando, com o objetivo de consolidar suas conquistas por meio de garantias constitucionais. Um exemplo no Brasil, pessoal, foram as muitas lutas das mulheres, que só conseguiram o direito ao voto pela primeira vez em 1932. Os direitos humanos, civis e políticos
São direitos básicos de qualquer ser humano, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, e garantidos aí pela nossa Constituição. Ou seja, esses direitos são garantidos pela nossa Constituição Federal. A cidadania é um conceito muito importante que nos ajuda a compreender melhor nossa condição de seres humanos que pertencem a uma sociedade de um determinado país. Esse pertencimento deve ser estabelecido por meio de direitos e deveres civis, políticos e sociais que são assegurados por esses próprios cidadãos em sua Constituição Federal. Bom, e por falar em Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, ela trata do tema em seu artigo 6º, onde se lê o seguinte, abre aspas aí, ó, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Fecha aspas. Bem, os direitos humanos, numa democracia com cidadania, são garantidos pela sua Constituição, em que se afirma, abre aspas, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, fecha aspas. É um texto até emocionante, não é? Bom, e qual deve ser ou como deve ser a relação entre religião e democracia? Essa relação é possível? Nosso assunto agora está esquentando, hein? Isso dá pano para manga. Bom, a gente já ouviu aquela frase bem conhecida, né, de que política e religião são assuntos que não devem ser misturados. Todavia, o fato é que, na prática, os dois assuntos acabam sempre sendo correlacionados, e às vezes até de maneira imprópria. Aqui eu quero fazer alguns apontamentos que podem nortear, ou seja, dar um norte para essa relação entre democracia de um lado e religião do outro, no sentido de que uma ajuda a outra ou uma colabora com a outra. Considere as afirmações a seguir. Tanto as religiões como a democracia exaltam determinados valores como a dignidade humana, a capacidade de diálogo para a tomada de decisões, a liberdade humana, dentre outros valores. Um outro ponto de convergência entre religião e democracia é que ambas visam o bem-estar social, coletivo, o bem do povo. Enquanto a democracia valoriza a necessidade das pessoas viverem livres e felizes em seu país, as religiões em geral valorizam com muito apreço a prática de ações que melhoram significativamente a vida das pessoas em sociedade, como, por exemplo, a solidariedade, a ação social, o cuidado com o corpo, evitando os vícios, para a sua própria preservação, dentre outros. Um outro elemento também comum, tanto à democracia como também à religião, é a participação do indivíduo. Sim, a participação do indivíduo. Olha que legal. Você já parou para considerar esse aspecto da religião? De modo geral, as religiões elas valorizam a participação do indivíduo em suas ações. Umas valorizam mais, outras menos, mas o que é interessante é você observar que, no geral, todas elas prezam pela participação do sujeito, do indivíduo. Vou dar aqui o exemplo do pentecostalismo. São muitas igrejas pentecostais, né? O pentecostalismo, essa tradição religiosa, está presente em nosso país, é uma vertente do protestantismo e nela, o leigo, aquele fiel que não tem uma instrução teológica mais avançada, ele participa de praticamente tudo que se faz na comunidade de fé pentecostal. Ele ajuda na construção e na manutenção do espaço de culto, que eles chamam de templo, na condução do culto, ou seja, na liturgia, na pregação, no ensino. Até mesmo aqueles que não são tão instruídos acabam assumindo essa atividade de ensino também na igreja, na liderança e em outras atividades.
E outra característica muito legal do pentecostalismo é a sua capacidade de incluir e dar espaço à figura feminina. Igrejas como a Assembleia de Deus, por exemplo, a despeito de ainda manterem sua liderança composta em grande parte por homens, é uma denominação marcada profundamente pela atuação feminina. A democracia, por sua vez, tem esse princípio em sua essência, o da participação do indivíduo, ou seja, o indivíduo é importante. Uma vez que, se essa participação for suprimida, isso deixa de configurar a democracia propriamente dita. Olha que interessante, não? Bom, depois desse aporte teórico, ou seja, dessas considerações conceituais aqui em torno do nosso assunto, eu quero propor a você uma atividade simples, mas significativa. Ela possibilita uma reflexão sobre o que nós acabamos de estudar. Vamos lá? Responda as questões a seguir completando a frase, ok? Molezinha, hein? Vamos lá. A, tracinho, tracinho, é fundamental para a democracia e, sem ela, a democracia, na verdade, deixa de ser democracia. Bom, a opção A, participação do indivíduo, a opção B, alienação do indivíduo e a opção C, exclusão do indivíduo. Agora eu vou dar para você 30 segundos para você pensar, beleza? Bem, agora vamos ver a resposta. Se você escolheu a opção A, meus parabéns, você acertou em cheio. É isso aí. Você está vendo aqui marcado de amarelo. Bom, a participação do indivíduo, gente, é o que configura a democracia. Se o indivíduo é desrespeitado, impedido de participar dos processos políticos, então a democracia está ruindo, ou seja, desabando, e deixa de ser democracia realmente. Agora vamos para mais uma questão, hein? Vamos lá. Mesmo sistema, para você escolher uma opção, você vai escolher uma opção que completa corretamente a frase, beleza? A religião e a democracia têm em comum, dentre vários fatores, tracinho, tracinho, que é fundamental para a sociedade, para o bem-estar do coletivo social. Bom, nós temos então a opção A, o respeito ao autoritarismo que faz uma sociedade funcionar. Opção B, a imposição da decisão de um governador. E a opção C, o respeito à liberdade. Muito bem, vou dar para você novamente mais 30 segundos para você pensar. Vamos lá? Muito bem, se você respondeu a opção C, que diz o respeito à liberdade, você pode ver aqui marcada em amarelo, você acertou novamente, e aqui eu dou meus parabéns a você, é claro, né? Bom, a violação das liberdades individuais e sociais comprometem os valores democráticos. A democracia está diretamente ligada, atrelada à liberdade, ao respeito, à participação coletiva. E este é um fator comum também para as religiões. As religiões valorizam esses aspectos. Bom, para concluir esta fase de atividades em nossa aula, que contribui inclusive para enriquecer o nosso conhecimento e fixar o aprendizado, eu quero convidar você a uma outra atividade muito top. Ela consiste do seguinte: você é convidado a fazer algum tipo de registro, no caso por foto ou até mesmo um vídeo, em que você esteja exercendo você mesmo a democracia. Ah, professor, como é isso? Bom, pode ser um momento de pesquisa na internet sobre algum tema político, você ali comenta isso. Pode ser a participação em alguma reunião lá no centro comunitário do seu bairro.
ou talvez um outro momento que tenha relação direta com o exercício da democracia, ok? Bom, se você optar por um vídeo, ele precisa ser limitado a 1 minuto, tá? Tem que ser bem curtinho. E pode ser postado também em alguma mídia social que você tenha e você envia para a gente apenas o link, tá bom? Se você preferir, pode mandar também o arquivo de vídeo. Repare que quando você apontar o seu celular para este QR Code aqui que você está vendo, note que ele vai redirecionar você a um formulário no qual você pode inserir seus dados e fazer o envio da sua atividade. Nós vamos conferir e dar retorno, beleza? É facinho, facinho. Agora, vamos lá, mãos à obra. Estamos chegando ao final de nossa aula e aqui eu quero aproveitar para revisar alguns pontos que nós abordamos em nossa aula. Nós podemos relembrar que a democracia valoriza a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, também o respeito às diferenças, a pluralidade, a tolerância, a empatia, a preservação dos direitos políticos, das liberdades civis, da transparência nos processos institucionais públicos, do livre acesso à informação e, principalmente, o respeito às liberdades individuais para a construção e consolidação da cidadania. Nós consideramos ainda a relação possível entre democracia e religião, por meio de alguns pontos de convergência que são muito interessantes, como, por exemplo, a participação do indivíduo, né? O que nos leva a concluir que são esferas de ação humana que não necessariamente se sobrepõem, mas que podem ser complementares. Bom, muito bem, estudante. Nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado e sido enriquecido com os conceitos apresentados. Nós, aqui do Centro de Mídias, aguardamos você nas próximas aulas. Não deixe de confirmar sua presença usando o QR Code que aparece em sua tela, porque isso é muito legal, isso é muito importante para a gente. E termino aqui dizendo a nossa frase já tradicional: não se esqueça, mesmo distantes, nós estamos juntos. Tchau, tchau.